Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da nossa nova série Top Militares Colégio Naval. Então, acompanhe aqui com o professor Fio nesse episódio incrível de resoluções da prova de língua portuguesa. Mas calma, que agora você precisa se inscrever e ativar as notificações, né? Porque senão você vai perder a notificação da próxima semana do episódio 3, episódio 4, de todas as séries e dicas de todos os vídeos e material aqui do nosso canal do YouTube. Então agora vamos de vinheta! Agora, neste segundo episódio, vamos falar sobre morfologia. E os assuntos que serão privilegiados são substantivo, verbos, conjunções e formação de palavras. E, além disso, quem não conseguiu, esqueceu ou está chegando agora na nossa série, eu, professor Fio, preparei uma apostila de questões especial para esse concurso. E que apostila seria essa, professor Fio? Sim, são as questões da prova do Colégio Naval. Mas aí você pergunta, mas eu já tenho as provas, para que eu preciso desse material? Calma, esse material ele foi feito exclusivo de que forma? Separei todas as questões por assunto. Então perceba, eu já domino sintaxe, estou com dúvida em morfologia, em semântica, quero dar um foco agora em interpretação de texto. Ou seja, esse material vai permitir isso para você. Então não se esqueça, o link está aqui na descrição, preencha que você vai receber esse material via e-mail pelo nosso curso Top. Iniciando a nossa jornada das resoluções, na primeira vamos falar sobre substantivos. Acompanhe a leitura da questão. Assinale a opção na qual o substantivo destacado tem plural metafónico. Letra A. Você providenciou os trocos que lhe pedimos, Gabriel? B. A costureira esqueceu no táxi os bolsos de todos os jalecos. C. Quantos polvos devemos comprar para fazer a caldeirada? D. Merecidamente, seus sogros estão de férias em Recife, não é? E. Pelo que eu soube, alguns almoços ainda não foram entregues. É preciso ter muita atenção para analisar esse comando, porque veja, o substantivo foi destacado e precisa apresentar um plural metafônico. O que é uma metafonia? É a alteração da vogal O, por exemplo, de som fechado para um som aberto. Exemplo básico, é só lembrar do carro do ovo. Um ovo, 30 ovos? Não, 30 ovos. Não alterou o som dessa vogal O, aberto, fechado. Então, qual dessas alternativas a gente tem essa alteração? Almoços, sogros, polvos, bolsos, trocos. Veja que a gente não utiliza nenhuma delas com som aberto, então veja que essa questão é proposital, você tem que conhecer um pouco sobre a metafonia. Então se você conhece um pouquinho, você vai perceber que é a letra A. Ela vai ter alteração e vai ficar com som aberto, mas a gente não utiliza. Muitas coisas nós não utilizamos a norma padrão, a norma culta da língua no cotidiano. E isso nos dificulta numa questão como essa. Então fica a dica aí de vocês estudarem. Olha que foi uma questão do ano passado. Isso não quer dizer que vai cair esse ano novamente. Mas o que eu tenho que ficar atento? Que os assuntos que a gente não dá muita importância para achar fácil demais, pode ser aquele assunto que a banca do Colégio Naval vai exigir de você agora em 2021. Então, claro, gabarito letra A. Caminhando para a segunda resolução, lembrando que são 4 resoluções, hein? Então faltam só 2. E nesta resolução falaremos sobre verbos. Acompanhe a leitura da questão. Em que opção a forma verbal destacada apresenta os mesmos tempo e modo que a destacada em? Contudo, não se respira o mesmo ar, ainda que já se possa ver o outro. Letra A. Postos nessa situação, talvez acabassem por falar alguma coisa. B. Pude presenciar ao vivo uma cena que já me tinham descrito. C. Merecedores que nos tornamos da confiança um do outro. D. Aquele temor que ele está roubando o sossego talvez não seja fácil. E. Compartilhamento do mesmo espaço, diria, é que nos proporciona. Agora veja que no comando ele diz assim, ó, tempo e modo da forma destacada com as alternativas. Então eu tenho que classificar essa forma verbal destacada no comando. Que tempo é esse? Modo. Vamos começar pelo modo, que são menos.
né? São só 3. Indicativo, afirmação, subjuntivo, possibilidade, hipótese, imperativo, dúvida não, a ordem, pedido, ó, já confundindo aqui. Então, que já possa ver, ou seja, ele não viu, ou seja, nesse momento ele já pode ver o outro, né? Que ele possa ver o outro, que já possa, ó, na repetição 3 vezes. Então, tem aqui subjuntivo, possibilidade. E presente, né? Naquele momento, então, presente do subjuntivo. Vamos para as alternativas. Postos nessa situação, talvez acabassem. Veja que eu também tenho uma ideia de possibilidade, subjuntivo, mas isso não é o suficiente. Veja que a desinência aqui marca pretérito imperfeito. Então, não pode ser gabarito da questão, porque é pretérito imperfeito subjuntivo. Letra B, pude presenciar ao vivo uma cena que já me tinham descrito. Veja que eu tenho um tempo composto. E antes desse tempo composto, eu tenho pude presenciar. Também tem um outro tempo composto aqui, com o pude no pretérito perfeito do indicativo. E para fazer essa correlação, essa equivalência, esse paralelismo aqui em tempos verbais, eu vou ter aqui o pretérito mais que perfeito. Mas composto, claro, né? Mas por que eu vou ter aqui? Como que eu consegui perceber isso? Porque o pretérito mais perfeito, pessoal, é uma ação que acontece anterior à ação que foi no pretérito perfeito. Veja, pude presenciar ao vivo uma ação no passado. Uma cena que já me tinham descrito. Ou seja, aquilo que ele presenciou, ele já tinha visto, percebido, feito a descrição porque alguém já tinha falado. Então, essa ação no passado tinham descrita, uma ação anterior quando ele presenciou essa cena já descrita. Ok? Agora, a letra C. Merecedores que nos tornamos de confiança. Vejam que aqui nós estamos analisando o verbo tornar, que ele pode ser tanto presente ou pretérito perfeito do indicativo. Então, já quebra aqui, também não pode ser presente do subjuntivo. Agora, né, continuando na letra D, sai aqui um pouquinho, letra D, a gente vai analisar o seja ali. Aquele temor talvez não seja fácil. Veja que o talvez novamente ajudando para dar ideia de possibilidade, dúvida, e vai marcar modo subjuntivo. Que eu seja verbo ser presente do subjuntivo. Nós temos aqui o gabarito da nossa questão, porque por último, ó, me enrolando aqui no quadro, diria, vai ser futuro do pretérito do indicativo. Na nossa terceira resolução, vamos falar sobre formação de palavras. Acompanhe a leitura. Em não transformar o lenço em pomba, mas usar o lenço para dar o recado, um lenço correio. O autor utilizou qual processo de formação de palavras? Letra A, derivação prefixal. B, derivação sufixal. C, derivação parassintética. D, justaposição. E, aglutinação. Então veja, pessoal, nessa questão, a banca destacou, né, do Colégio Naval, essa palavra que foi formada pelo autor. Vocês já devem perceber que essa palavra ela meio que a gente não usa, não existe, né? Lenço correio, né? Temos o pombo correio. Eu nunca vi essa palavra. Bacana, um neologismo. Mas veja que para formar essa palavra o autor utiliza de um processo. Será que é derivação, justaposição, aglutinação? Então, para isso eu coloquei alguns exemplos rapidinho para a gente lembrar. Quando a gente fala de derivação, a gente fala de um radical, veja, feliz, por exemplo, e o prefixal quando eu vou adicionar, ó, até gaguejei aqui, um prefixo ao radical, ou seja, algo que vem antes do radical. Sufixal, um sufixo, aquilo que vem depois do radical. Agora, para a sintética, quando eu tenho radical aqui e eu vou adicionar prefixo e sufixo, mas tem uma questão interessante na parasintética. O que a gente tem que observar? Que essa palavra só vai poder ser formada com os dois elementos. Eu não vou poder formar anoitecer e nem à noite. Por isso eu coloquei um pouco separado, só para a gente visualizar. Que vai diferenciar com a derivação prefixal-sufixal, que eu vou poder formar somente um prefixo ou um sufixo. Vejam aqui, ó, eu não posso juntar essas duas. Infelizmente, eu formo uma derivação prefixal-sufixal, ou seja, uma palavra a partir desse processo. Agora, quando a gente fala de justaposição ou aglutinação, o que a gente vai ter? A junção de radicais. Veja,
Gira, né? O verbo girar, substantivo sol, plano, alto. Mas qual é a diferença? Aqui em girassol eu não tenho perda nenhuma de letra, fonemas, de sons. Já em planalto, cadê a vogal O? Plano alto. Então, em lenço correio, nós temos dois radicais, não teve perda nenhuma, então eu tenho uma justa posição. Na nossa última resolução, vamos falar sobre conjunção. Acompanhe a leitura da questão comigo. No contexto, o termo destacado em trocarem de papéis e até mesmo de falarem ao mesmo tempo, configurando, pois, características próprias da modalidade oral, expressa a ideia de letra A, explicação, B, concessão, C, conclusão, D, reiteração ou E, causa. Então veja, nesta questão ela está muito tranquila porque a banca já destacou a conjunção. Então a gente não precisa perder tempo procurando. Lembrando que o pois é uma conjunção coordenativa e ele apresenta duas possibilidades, explicação e conclusão. Agora, qual será a diferença? A explicação vai aparecer antes do verbo. A conclusão, né, quando a conjunção apresenta valor de conclusão, não a palavra conclusão, a conjunção será colocada posterior, ou seja, depois do verbo. Aí a gente verifica configurando depois do verbo, então tem o gabarito aqui, conjunção com valor de conclusão. Chegando ao final do segundo episódio, ufa, 4 questões, esse episódio ficou gigantesco, mas ele foi feito pensando em você, na sua preparação. Agora, se você ainda não preencheu o formulário aqui da apostila de questões, corre logo, porque foi feito especialmente para a sua preparação. Então ficamos por aqui, até o próximo episódio da nossa série Top Militares Colégio Naval. E vamos de vinheta!